Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para falar do final do Solo Leveling. E sim, eu sei que demorei um pouquinho para trazer o vídeo, já acabou há algum tempo. A nova season já começou e em breve vão sair novos vídeos sobre estes novos animes que estão a estrear. Inclusive, por exemplo, de Ranger Reject, que me surpreendeu bastante. Ou melhor, conseguiu manter as minhas expectativas que eu tinha, mas ainda me surpreendeu um bocadinho acima, porque ainda conseguiu levar algumas partes do mangá que eu achava que já eram boas, mas conseguiram ficar ainda melhores com uma boa estreia. Mas isso será outro vídeo. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre o final do Solo Leveling e um pouco o meu problema com o Solo Leveling e porque é que eu não gostei assim tanto do anime quanto muito provavelmente a maioria das pessoas gostaram, ok? Isto não é no sentido de querer dar hate nem nada do género, aqui sempre o máximo sem bias, ok? Sempre o máximo tentar avaliar da maneira mais neutra possível, ok? É sempre o meu objetivo. E Solo Leveling é uma obra que acaba por pecar um pouco em algumas vertentes que eu acabo por valorizar bastante e que acabam por ser importantes para mim e daí se calhar acabar por não simpatizar tão bem. Ok, Solo Leveling claramente é um tipo de obra que não é para se prezar pelo seu enredo. Obviamente que sim, acho que está para ver perfeitamente, até porque é muito unidimensional, é muito focado apenas no nosso protagonista, o que faz sentido, tendo o nome, né, Solo Leveling, então está a dar level up sozinho, está realmente a crescer em termos de força sozinho, o que faz sentido tendo em conta a premissa, mas que se calhar comigo não funciona tão bem e que possa ser que também não funcione tão bem com outras pessoas, ok? Acho que é indiscutível que o enredo não é grande coisa, acho que isso aí, acho que qualquer pessoa consegue ver que o forte não é, no fundo, o enredo. O forte acaba por ser um pouco a experiência de um Battle Shonen com um personagem que é muito forte. Seria um pouco o One Punch Man seria caso o One Punch Man não fosse uma paródia, né? Porque claramente na sua maior parte, pelo menos, é uma paródia, claramente, uma comédia. Solo Leveling não é isso, Solo Leveling é suposto ser uma coisa séria. E acaba por, então, essa questão de querer ser uma coisa séria, para mim, acaba por não funcionar. Porquê? Porque nós temos o protagonista, né, o Jinwoo, que, ok, tudo bem que ele era fraquinho, era rank E, e portanto, tendo em conta tudo isso, faz sentido a maneira como ele, no início, pelo menos da obra, se predispõe, faz sentido porque é que ele é tão fraco também mentalmente, porque uma coisa acaba por refletir a outra, portanto, isso aí é perfeitamente normal. Só que a maneira como ele vai evoluindo de acordo com o enredo, que tem a ver com o sistema, que lhe fez com que ele reencarnasse e, de certa forma, despertasse, aqui o reencarnar é um despertar, que é basicamente aqueles hunters, né, os caçadores, que acabam por ter uma segunda oportunidade, basicamente, após morrerem, e que realmente podem quebrar, no fundo, o ritmo, podem quebrar, no fundo, como está feito aquele sistema de ranking, ok? Portanto, ele sendo rank E, como despertou, vai acabar por, se conseguir fazer então, esse level up, né? Porque ele acaba a ganhar nível, tem todo um sistema de jogo que normalmente as pessoas não têm, ok? E portanto poderá chegar, e claramente chegará ao rank S, ok? Portanto, neste sentido, tudo bem que a obra tenta ser um pouco diferente para pelo menos dar aqui uma exceção, claro que ele não será a única, acredito eu, do que seria apenas o ranké, o que seria até interessante ver como uma obra, de certa forma, a focar-se um pouquinho mais nessa vertente de como é que o ranké conseguiria se virar com um treino, embora não pudesse melhorar propriamente as suas habilidades, mas conseguiria ganhar algum tipo de movimentos, conseguiria tentar pelo menos safar aqui e ali, portanto, uma take diferente, acho que seria algo interessante, mas não seria tão épico e não seria tão fácil de agradar a maioria da população. Acho que isso aí é óbvio e daí a vertente de Solo Leveling ser muito isso, é tentar alegrar, né, tentar aplicar tudo às massas, porque é esse realmente o objetivo e acaba por funcionar, porque o anime até teve uma boa nota, neste momento no My Anime List está a 8.35, o que, como eu já disse no vídeo Freeware, no My Anime List vale o que vale, ok? E portanto muitas vezes é funcionado por vários bots ou contas alternativas, o facto de ser um Battle Shonen acaba sempre normalmente por ser sempre um bocadinho mais acima, porque normalmente as pessoas é o que veem mais, mas apesar de tudo isso Solo Leveling dá para ver e principalmente dá para ver porque o anime também ajudou imenso, ok? Não é que a direção de arte seja grande coisa, porque não é, os designs também não são grande coisa, os designs são bastante normais, fraquinhos até, porque é o cara Dorito, os designs não são realmente o forte, mas o diretor que já tinha alguma experiência em storyboard de ação, em por exemplo Star Alicization, acabou por conseguir fazer um bom trabalho, vamos pôr assim, mas principalmente isso deve-se ao Yoshihiro Kano, que é o diretor da ação, que conseguiu realmente elevar e muito todos os episódios, mesmo quando não era ele a animar, como diretor da ação conseguiu acabar por tornar uma cena que se calhar não seria tão boa e a animação acaba por ser um bocadinho não tão bem conseguida, mas ele acaba por ou corrigir ele mesmo ou fazer boards que acabam por ficar mais interessante para o olho e de certa forma quase como colmatar um pouco a falta de animação. Em termos de animadores tivemos dois
dois realmente que se destacaram, que foi o Kano, como eu já falei, e também o Tori, que também teve bastante presente e fez bastante cenas de ação. Tivemos inclusive uma participação especial do Vincent Chansard no último episódio, o que também ficou ótimo, mas é isso. Eu acho que o anime acaba por ser muito mais fácil para eu ver, porque além de ter a soundtrack do Soano que ajuda imenso, é tudo mais fluido, e estes dois últimos episódios acabaram por se digerir mais para quem quer ver um anime de ação, mas tem que desligar completamente o cérebro e não pensar muito, porque se nós formos a ver a trama deste último episódio, é tudo muito conveniente, tudo acontece de maneira muito óbvia por parte do autor de querer impulsionar este sentimento de um épico, este sentimento de uma batalha épica, e deste desenvolvimento do Jinwoo, né, que ele acaba por ganhar uma nova classe, que essa classe acaba por ter 10 segundos com essa classe de Necromancer e acaba por ir para Monarch, ou seja, para uma classe ainda maior, que acaba, ou seja, tanta coisa sobre o Necromancer, não sei o quê, e passar 10 segundos já não é Necromancer nenhum e já é um Monarch, portanto, ok, tudo bem, mas é tudo muito conveniente, porque ok que no início eles nos mostram realmente que ele não tinha feito a missão diária, mas a missão diária exatamente dar pop-up num momento em que ele morreria, né, porque estaria ali, é conveniente, é óbvio que sim, isto é um tipo de narrativa conveniente, é um tipo de narrativa que não tenta ser o máximo realista possível, aqui vamos a realista, não realista de realidade, mas realista de acordo com o universo que estamos presente, ok? Tudo bem que aquilo existe, é verdade, mas não faz muito sentido acontecer exatamente naquele momento, ok? Por sorte até poderia acontecer, mas lá está, é um roteiro coincidente, podemos estar aqui a alegar, mas foi coincidência, foi, pois lá está, mas é um roteiro que realmente vai muito para isso, e também acaba por não fazer muito sentido o facto de ele conseguir derrotar o Ygritte, né, o Knight de armadura vermelha, apenas na sua sorte, tendo em conta que todos os atributos que ele tem eram todos inferiores ao Ygritte. Ok, podemos estar normalmente com aquele tipo de argumento que o sistema quer que isto aconteça assim. Ok, mas aí acaba por criar uma narrativa que é apenas e unicamente, exclusivamente para o visualizador ter vontade e conseguir torcer para o protagonista apenas porque é épico e apenas porque é luta e sabemos que o protagonista vai ganhar. Porque eu sei que o protagonista vai ganhar, o protagonista já morreu uma vez, não vai perder. Até pode perder, mas não acaba por não ter grandes stakes, porque a grande stake que houve já aconteceu no primeiro episódio ou no segundo, e por causa disso acaba por não criar continuidade nesse tipo de sentido de sentimento de perigo, que nós vemos que realmente existe algum tipo de perigo, mas eu sabia que o protagonista ia acabar por ganhar. E a maneira como ele ganha, a questão de ser sorte apenas, então tivemos a sorte ali e depois logo a coincidência logo a seguir, isso acaba por ser, lá está, um roteiro que é um roteiro fácil, é um roteiro que qualquer pessoa à partida pode tentar escrever, desde que tenha algum ramo literário, ou nem precisa ter ramo literário, mas alguém que já escreve histórias há algum tempo, acaba por ser fácil de fazer. Eu não estou a dizer que é errado ou certo, acho que não vamos entrar por aí, porque cada tipo de história tem o seu tipo de narrativa, só que eu acho que se temos uma história com este tipo de narrativa, que acaba por ser um bocadinho mais fácil e acaba por ser um bocadinho mais, de certa forma, predictable, né? Ou seja, previsível, acho que poderíamos tentar focar, o autor poderia tentar focar noutros aspectos que conseguissem de certa forma colmatar um pouco com esta narrativa. Eu dou-vos um exemplo muito fácil, por exemplo, Overlord e Slime, embora não sejam o pico da escrita, porque não são, mas se vocês forem ler a light novel de Overlord principalmente, mas pelo anime já dá para ter um bocado de ideia, e de Slime, vocês vão ver que o autor não conseguiu criar no protagonista, ou seja, criou um protagonista com muita força, com muito OP, e portanto já sabemos que as coisas vão ser resolvidas relativamente facilmente. O autor acaba por conseguir focar noutros aspectos, como por exemplo o world building, e a partir daí conseguir desenvolver uma história minimamente decente, ok? Porque tem outros aspectos onde são bem trabalhados, ou seja, focámos um bocadinho mais nos personagens, focámos um bocadinho mais no world building, focámos um bocadinho mais no sistema, como é que as coisas funcionam. Não estou a dizer que só o Levin não vai focar um bocadinho mais no sistema, mas a questão é, conseguimos ver em 12 episódios que não existe essa questão do world building. Nós temos literalmente a cidade e temos a questão da a ilha do Jeju e pronto, temos os portais e tudo mais. Mas é tudo muito fechado, é tudo muito centrado na narrativa, naquela zona e muito no protagonista. Novamente, eu sei, faz parte do enredo, solo, leveling, ok, mas então vamos dar então pelo menos uma personalidade muito mais interessante ao protagonista, vamos pelo menos tentar desenvolver a psicose do protagonista, vamos tentar focar um bocadinho mais na parte mental do protagonista e não apenas breves
breves shots dele a falar, a pensar que eu estou a ficar mais dark, né? Eu estou a ficar um bocadinho sem emoções. Mano, eu sei que estás a ficar, dá para ver, eu consigo ver isso, estão a ver? Isso não é propriamente desenvolver, isso aí qualquer pessoa consegue escrever uma história onde diz que o protagonista está a começar. O problema é de começar a trabalhar em cima disso, e acho que isso seria bastante interessante pronto, é o que eu digo, seria a minha perspectiva, né? Claro, obviamente, sem querer dar hate a quem gosta, porque não é esse o meu propósito, mas sim dar apenas a minha opinião do como eu poderia, como eu achava que o Solo Leveling poderia ser exatamente igual, ou seja, ter este tipo de conveniências, ok, mas se conseguíssemos melhorar um pouco mais todos os outros subplots ao seu redor, a obra seria um bocadinho mais qualificada, a obra seria um bocadinho mais interessante, na minha opinião. Tem algumas coisas interessantes, o mistério que tem por detrás daquelas estátuas e tudo mais, acho que até é relativamente bem trabalhado. Lá está, novamente, teve boa ação, conseguiu, as cenas de ação ficaram boas também devido ao anime, porque eu li o manuá, parte dele, o início, e não gostei muito, sendo muito sincero. A arte, eu sei que as pessoas prezam muito a arte, mas para mim a arte não é assim essas coisas, até porque o autor focou, o falecido artista, focou muito na questão de roxo, azul, né? Este tipo de cores assim um bocadinho mais frias, e tinha até certos painéis que ficam um bocadinho confusos, sou sincero, porque os painéis em manuais são um bocadinho diferentes, são longos, mas assim em altura, e a maneira como às vezes eles estão equilibrados com o tipo de cor pode não ficar muito bom, e daí por acaso eu também preferir a preto e branco, e os vários tipos de cinzento e preto ali, né, para retratar vários tipos de ação, vários tipos de personalidade, vários tipos de emoções, ok? E portanto, Solo Leveling acaba então por falhar um pouco nisso, e portanto para mim seria bem melhor se lá está, podia manter o core, mas pelo menos conseguir focar um pouco no resto. O diretor ajudou imenso, ou melhor, principalmente o Kano, o diretor da ação, ajudou imenso a que a obra se levasse bem e desse para ver, ok? Não é nada horrível, longe disso, mas também eu acho que acaba por falhar um pouco, na minha opinião, do que poderia ser se focasse então nessas entrelinhas. Lá está, na minha opinião, se vocês gostaram, tudo certo, tudo bem, fantástico, e espero que... Eu vou continuar a ver muito provavelmente a segunda temporada, porque eu não achei que foi um desastre total, nada disso, mas achei que tinha potencial, e acaba por ser, no fundo, o meu problema com o Solo Leveling acaba por ser um pouco ser isto, né? Porque acaba por ser carregado um pouco pelo anime, porque o manual eu não consegui ler, muito sinceramente, embora no manual houvesse uma parte que eu gostava, em comparação com o anime, é um bocado das expressões, eu acho que lá está. Estão a ver, este tipo um bocadinho mais o elemento de personalidade, acho que o manual acaba por ter um pouco mais nas personagens, ou seja, elemento de personalidade nas personagens, não a arte em si, ok? Não a arte em si, não a maneira como se leva. Aí prefiro o anime, muito sinceramente, a maneira como é muito mais fluido, e lá está, é animação, acaba por ser muito mais interessante ver as lutas, mas a personalidade das personagens, às vezes as caras que elas fazem, acho que por acaso no manual ficou melhor, e acho que isso, terem tirado isso, acho que ficou um bocadinho mau na minha opinião, mas é o que é o que temos. Mas Solo Leveling podia ser muito mais, eu acho que podia ser muito mais. A segunda temporada, a.k.a. segunda temporada, não é bem segunda temporada, é um split curto, na verdade, com um intervalo provavelmente de 6 meses, provavelmente estreará na Fall Season, ou seja, em outubro. Estou curioso para ver o que é, porque esta parte eu já não li nada. Eu acho que o que acaba por me prender, acaba por ser um bocado o mistério que tem, acabam por prender um pouco, e também manter a staff. Se mantiver a staff, o Kano é um dos meus animadores favoritos, então eu tenho que ver obrigatoriamente, porque eu adoro o estilo dele, adoro como ele anima, como ele carrega as produções onde ele está, porque é engraçado, porque o Kano normalmente, quando tem um papel muito importante, normalmente não é acompanhado por mais animadores para ajudarem, que é um bocado triste. Por exemplo, em Karakuri Circus, o Kano carregou o primeiro Kurk completamente, depois acabou por desaparecer porque prontos. O Kano em Bleach, por exemplo, também carregou imenso no primeiro Kurk da Final Season, do Attack on Titan, desta parte final, né, do arco final. Por exemplo, em Soul Alicization, na primeira parte da Soul Alicization, ele carregou imenso também, a luta, por exemplo, do Kirito contra os Goblins. Portanto, estão a ver que realmente existe aqui um padrão, realmente existe aqui, o Kano está um pouco sozinho, embora aqui tivesse o Tori que ajudou nas cenas de ação. Portanto, Solo Leveling não é mau, é ok, na minha opinião, é ok, poderia ser melhor, mas este acaba por ser o meu problema com a obra. Espero que não acabem por não entender isto como um hate direcionado, porque não é, mas sim apenas como um desabafo, e também do que eu acho que poderia ser melhor, e que acho que algumas pessoas exageram um pouco no que Solo Leveling é, está bem? Portanto, o meu nome é Kaiser, obrigado por terem visto o vídeo, e estejam atentos que em breve vão sair vídeos sobre os novos animes da nova season. O meu nome é Kaiser, já disse já, para já. Fiquem bem, tchau, tchau.